Olá malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos do swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e acima de tudo com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco. Hoje vamos falar de um tema que mistura adrenalina, desejo e um bocadinho de imprevisibilidade. Sexo com desconhecidos. Ou seja, é aquela sensação de olhar para alguém e pensar, nem sei o nome, mas sei que vai ser intenso. Ou largar no fim como é que se chama mesmo? Que já nos aconteceu, por exemplo. Sim. É engraçado, depois rimos ali um bocado. Portanto, isto acaba por ser o poder da química, mas quando o corpo decide primeiro do que a cabeça. E no meio liberal, conhecer novas pessoas acaba por ser o pão nosso de cada dia, mas acaba por haver uma diferença entre conhecer um casal com calma e aquelas situações de pura atração, as famosas one night stands. Às vezes isto pode acontecer num clube, numa festa privada, e há até quem viva isto um bocadinho fora deste círculo liberal, numa saída normal. Portanto, ali cruzar um olhar com alguém, portanto, tanto em termos sozinho como em termos de casal, portanto, e sempre naquele momento inesperado. One night stand significa que é só uma noite, pronto, sem exemplo, mas na verdade pode não significar usar e descartar. Às vezes acaba até mesmo por ser o primeiro capítulo de uma boa amizade. Nós acabamos por ter alguns amigos em que o nosso primeiro contacto foi assim, algo deste género, portanto, sem nenhuma conversa antes, portanto, foi bastante físico. É verdade, nós nunca marcamos encontros para sexo, mas também nós escolhemos se o momento assim o pedir, não é? Sim. Mas já agora, ainda assim, não tentamos dar a entender às pessoas que aquilo é uma coisa garantida. Às vezes dizem-nos, até onde é que vamos depois? E nós normalmente não damos saída para isso. É tipo, olha, depois vamos para casa. Sim, porque mas obviamente nunca se sabe, não é? Sim, porque assim, se for um primeiro encontro, nós nunca sabemos ao certo, né? se haverá alguma atração ou não. Né? As pessoas até podem ser muito assim, com um corpo assim escultural à primeira vista serem assim até... É que o importante é que no nosso caso não criamos aquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Isso não tem que ser assim. E quando se trata de conhecer casais pela primeira vez, acaba por haver sempre aquele nervosismo. Será que vai haver química? Portanto, o que estava vindo há bocadinho também a referir. Obviamente que muitas vezes existe essa pressão de que o encontro tem de acabar em sexo. Na cabeça de algumas pessoas, mas não tem. Pode ser só uma conversa, um jantar, até se perceber se há conexão com outro casal ou não. Sim, é verdade. E se houver vontade, ótimo. Né? Mas se não acontecer nada, também está tudo ok. Nós realçamos que o importante é não forçar, porque neste mundo liberal o não deve ser, aliás, tão natural como o sim. Ok, às vezes para muitas pessoas não bem, mas sim. Pronto, de qualquer forma, nós vamos aqui falar isto de várias perspectivas. Nesta perspectiva do primeiro encontro entre casal, portanto um casal desconhecido, nós não vamos detalhar mais, até porque já temos falado disso em episódios anteriores. Portanto, se para vocês não faz muito sentido envolverem-se com alguém sem saberem muito sobre eles, sem terem conversado com eles, então o que vamos falar a seguir possivelmente não é para vocês. Mas eu sou na mesma, não passem à frente. Agora sim, vamos então à parte mais quente. Então, as one night stands, aquele momento em que o desejo fala mais alto e o resto fica para depois. Aliás, nos clubes isso acaba por ser às vezes também um bocadinho comum. A música, o ambiente, os olhares cruzam-se e de repente, puf, estás a viver algo que nem tinhas planeado. E essas experiências assim mais espontâneas são muitas vezes mais intensas. Portanto, aquela coisa da surpresa e do que é que vai acontecer. E, pronto, acaba por aumentar um bocadinho mais a excitação. Sim, porque às vezes porque não há expectativas, né? Não há pressão e acaba-se por viver só ali um momento. Se forem festas privadas, acaba por ser parecido, mas com um tom um bocado diferente. Uma vez estamos ali num ambiente se calhar mais intimista, com menos gente. Portanto, se calhar ali há mais calor humano, não é? Uns para aqui, outros para acolá. E claro, mesmo nessas situações, a comunicação é essencial. Sim é sim e não é não. Mesmo quando o ambiente acaba por ser quente. É importante baixar a expectativa. Aliás, essas trocas de olhares, apesar de acharem que são muito comuns, às vezes não são. Sim, pronto. Acaba por ser uma coisa mais artificial. Não é tanto filme do amor à primeira vista. Mas vamos falar agora de outro tipo de experiências com desconhecidos, aquelas que acontecem em alguns espaços específicos
que existem em muitos clubes e em saunas. E claro, nesses espaços acaba por haver as camas comunitárias, as salas escuras e até os glory holes. É isso. Então começamos pelas camas comunitárias. São quase um símbolo do ambiente liberal e é muito comum existir sempre um espaço desses em qualquer clube. Essas camas, portanto, são espaços amplos, onde vários casais ou singles acabam por partilhar o mesmo ambiente. Cada um, portanto, com o seu ritmo, mas muitas vezes com a curiosidade de olhar e ser olhado, tocar e ser tocado, ou até haja a intenção de algum envolvimento sexual. É claro que também há só quem vai lá para ver, portanto, fica lá junto daquela cama enorme, normalmente é uma cama muito grande, só com a intenção de ficar a ver. Há quem esteja a ver, mas participe discretamente, sei lá, com um toque ou algo do género, mas também há quem mergulhe no espírito e vá lá para cima. Acaba, aliás, por ser um jogo visual muito erótico, mas, claro, mais uma vez, também exige respeito. Atenção, não se toca sem sentirmos que temos a permissão para o fazer. O consentimento continua a ser sagrado mesmo ali. E isto aqui do tocar... do consentimento. Sim, aliás, sim, do tocar sem consentimento. Acho que isto aqui talvez depois também depende de pessoas, porque há pessoas que preferem posso tocar, e aí outra pessoa dá permissão ou não. Há quem só toque só, mas a gente só toca no ombro para saber se do outro lado a pessoa não retira a mão. Isso normalmente são as formas mais... típicas, e corretas. Portanto, sim, depois há aqueles e aquelas que às vezes jogam logo a mão ao pipi. Ai, o pipi. As coisas, ao pipi. Não, mas para algumas pessoas até o tocar no ombro pode ser excessivo. Tipo, eu não te dei permissão para me tocares. Assim, da forma como nós aprendemos, é que essa aproximação, as pessoas têm que estar preparadas para receber um toque no ombro, não é? E se alguém nos tira a mão do ombro, quer dizer à partida não vai está querer mais, interessado, não é? claro. Se a pessoa deixa ficar lá a mão, se calhar também é possível que a gente possa ir passando a mão por outras zonas do corpo. Mas o que não quer mas dizer, sempre à espera que não possa haver ali um não, claro, não é? Claro, não quer dizer que, como estava a Vasco a dizer, não quer dizer que o facto de estás a tocar no ombro e outra pessoa permitir que dê permissão para tocar no resto, não é? Sim. Bom, de qualquer forma, se não estiverem confiantes nisso ou se tiverem receio, perguntem, posso tocar? Ou algo do género. Mas nós vamos lá assim pelo toque leve e sem ser algo muito intrusivo. Pronto, depois, além destas camas comunitárias, outro espaço também muito comum para esta interação com desconhecidos são as salas escuras. Que eu não gosto nada. Onde o mistério acaba por ser o ingrediente principal. Portanto, o não haver luz pode aumentar a excitação. E há alguns sítios em que não se vê mesmo um palmo à frente dos olhos. Há muita gente que não gosta disso, como a nossa Catarina, mas há quem se sinta mais excitado com isso. E não se esqueçam, há sempre o risco de alguém que não nos agrada esteja-nos ali a tocar. Mas também pode acontecer o por contrário. isso mesmo que eu não gosto. Imaginem que existem 10 homens que entram no mesmo espaço em que um não agrada à Catarina, ela se vai lá para dentro, fica logo a achar que quem vai mexer é mesmo aquele específico. Não, mas mesmo o espaço escuro não é algo que me fascina mesmo. Só o entrar faz-me... Não. Não saber quem é que lá está dentro. Nem saber se lá está alguém Pois dentro. é, isso acho que é mesmo escuro. E de repente tocam-te. Eu acho isso giro. Nós temos aqui maneiras de ver as coisas. concordamos em discordar. Sim. E claro, já falamos das camas comunitárias, das salas escuras e também, claro, há também os glory holes, para quem gosta de viver um anonimato total. E como é que funciona os glory holes? Normalmente é uma parede, né, em que de um lado estão a parte masculina, né, os homens, e do outro lado está o casal, ou só as mulheres, e depois os homens. Só um homem? Pois nunca sabe, porque quem está na parte dos casais nunca sabe se há só o homem, se há mesmo um casal ou só uma mulher. Então, para os homens na parte dos singles, normalmente funciona mais por aí, metem lá a sua pizza e depois... No buraco? No buraco, claro. E depois do lado dos casais... Alguém vai brincar com aquilo. Pode ser o homem, pode ser a mulher. E o single lá do outro lado fica... Não sabe. Tipo, basicamente, a olhar para uma parede, enquanto tem a pizza enfiada num buraco, a pensar... Será que alguém vai tocar?
Eu por acaso nunca tive essa experiência, mas deve ser giro estar lá. De giro. Não vai pensando bem, não. Estar lá com a pizza no buraco à espera. Para ver se vai lá alguma coisa. Pois, mas assim, há quem goste, porque senão Mas não vê-se quem gostasse. acho que tem não uma estavam. certa excitação disso, do mistério. O que é que será que vai acontecer? Acho isso piada. Também existe uma versão de Glorioles, por acaso cá nos clubes, acho que não há em lado nenhum, em que é para a mulher. Não é bem um Gloriole, até porque é um buraco gigante, em que basicamente a mulher fica com a parte de cima do corpo de um lado da parede e a parte de baixo fica do outro lado. Portanto, é um tipo, imagina uma casota de um cão, em que a mulher está dentro da casota do cão e as pernas estão do lado de fora. Portanto, isso já vimos isso em alguns espaços. Em Portugal não é comum, mas é giro. É interessante. Essa parte já me agrada mais. Isto, se o Vasco estiver Do lado onde está as minhas pernas, né? Sim. Porque assim eu sei que ele tem ali um controle sobre quem vai se aproximar. Tipo, tu não podes. tu sim, vais buscar uma cadeira. Mas pronto, de qualquer forma, seja qual for o espaço, o segredo é sempre o mesmo. Saber onde é que estás, perceber o ambiente e garantir que todos estão confortáveis. E claro, se te sentires desconfortável, sair também faz parte do jogo, né? Exato. E se alguém levar a mal, olha, temos pena. Claro, não devem explicações a ninguém, a não ser ao vosso parceiro. O resto é vida. Até agora, vamos falar aqui um bocadinho das nossas experiências pessoais. Vamos embora com desconhecidos. Então eu tenho. A proposta é a seguinte. Eu tenho uma. Espera, tu ainda nem sabes o que é que eu vou Então dizer. diz lá. Porque isto tem regras, não é? Só que eu só te digo as regras agora. Nós temos de falar de 4 experiências. Eu falo de 2 e tu falas de outras 2. Eu só me lembro de uma. Pronto. Eu quero que penses numa situação que tenha sido agradável com desconhecidos. Sim. Em qualquer contexto. Sim, é essa que eu me lembro. Bom, diz-me lá. Então estávamos num clube, na parte do labirinto, estava escuro. Eu estava lá com o Vasco e depois aproxima-se um casal. Aliás, aquilo era escuro, mas tinha assim uma leve. Pisca os olhos e acabas por te perceber quem lá está. E por acaso aquele casal era um casal que nós já tínhamos mirado quando estávamos na parte da parte do bar. E então acabamos por eu estar com o homem e o Vasco estar com a mulher. Para mim correu super bem. O Vasco nem por isso. Então pronto, eu vou usar essa vez como a má experiência. Mas para mim as más experiências continuam a ser boas. É como a pizza. Mesmo quando é má, é boa. Então como é que correu do meu lado? E agora só, antes do Vasco continuar. Não chegamos a saber o nome deles. Nem sei como é que se chama. Não é relevante. Não era só essa parte das experiências. Sim. Sentes com desconhecidos. Outra coisa, já agora que não falámos antes, mas é importante sabermos. Quando estamos com desconhecidos, nunca é garantido o que é que eles são um ao outro. Ok? Não quer dizer que sejam um casal de alguém que está realmente casado ou namorados há muito tempo. Pode ser um par de amigos. Ok? E nessa situação era isso. Mas nós não. Aliás, depois só sabemos depois, não é? Sim, não é um grande problema para nós. Portanto, se eles serem casados mas conta ou não. lá a Ok, tua experiência. Faz faz um resumo. É o seguinte, o resumo é o seguinte. Portanto, estávamos assim numa zona mais escura, não é? E nós nunca sabemos o que esperar da outra pessoa. E aquela mulher em particular, aparentemente não beijava. Para mim não é um problema. Para mim é. Só estou esquisita. Depois, aquela mulher também não fazia oral. O que para mim não é um problema. Mas de resto fazia. Portanto, sexo podia ser, mas beijo e sexo oral, não. Nunca encontrei ninguém assim com isso. Mas depois, a mulher tinha uns... Era alta, era muito alta. Ainda por cima tinha uns saltos altos gigantes. E eu estava lá a tentar esgatanhar por ela, não é? Acima. E aquilo era em pé. Não havia camas, não havia lá nada. Isto assim não vai funcionar. E assim, olha, baixa-te lá um bocado. E ela, tipo, nada. Olha, lá abri um bocado as pernas para ver se isso desce. E ela abriu um bocadinho as pernas e eu disse, mais um bocado. E ela, só se fizer a espargata. Mas, não. Mas pronto, eu lá me pus assim um bocado mais de bicos de pés, porque aquilo também não deitar-me lá no chão. Não, obrigado. Não. Mas pronto, foi uma experiência divertida.
Eu fiz o serviço, mas foi caricata a situação. Ainda lhe disse, descalça-te. E ela, o chão está frio. E eu, Aliás, era um casal nítido que aquilo não havia ali muita conexão entre aquele casal. Mas acho que isso, o problema não era esse, era mesmo a rapariga que era. É esquisita. esquisita. É esquisita. Sim. Mas se que íamos falar sobre 4 experiências, eu só me lembro de uma. Eu lembro-me de outra experiência Não, qualquer. isto é para a gente pensar. Na verdade, mas não eu estou a dizer lembro-me- as regras, mas eu próprio não pensei sabes qual é que seria a que- experiência positiva. Mas eu lembro-me, mas não me recordo em que situação foi, que nós estivemos com alguém e no final temos. Já agora como é que te chamas? Isso não, mas não me lembro em que situação foi, mas lembro-me disso. Isso foi naquela situação que nós já contámos, que foi uma das nossas melhores experiências no clube. Eu não te vou dizer os nomes, não é? Pois não, mas também não me lembro. Aquela que até tivemos no clube e a seguir fomos para um motel. Nós tínhamos o nome da pessoa. Naquela altura, eu acho que não. Pois. Ok? Já nos tinham apresentado, mas é daquela situação. Mas acho que não os nomes foi. passam. Eu acho que foi, mas não é relevante. Consegues pensar em alguma situação má? Má, no escuro. Não, porque eu não gosto de ir para o escuro. Não, no Isto- escuro, com com desconhecidos. desconhecidos. Sim, uma coisa que tenha corrido mal. Tipo, olha, mais valia ter ficado em casa. Não me recordo. Por isso é buscar novo. Pronto. Eu lembro mais das coisas más do que às vezes das coisas boas. Boas eu não consigo especificar uma, mas consigo especificar o tipo de experiência que eu gosto. Eu acho muito excitante quando estamos naquela situação de cama comunitária, que não é uma cena muito comum, de haver um casal que se aproxima sem a nossa. Sem nós interagirmos com eles e ser aquele casal que nós achávamos mais interessante e serem eles a vir ter connosco. Isso eu acho que é sempre uma coisa muito interessante. E pronto. E às vezes aquele espaço proporciona isso. Bom, agora já que não nos lembramos de mais experiências, vamos então continuar. Para quem quer explorar este tipo de experiências, aqui ficam então, claro, algumas dicas. Que na verdade são as dicas do costume. Mas nunca, é bom relembrar Certo? sempre. Portanto, entre o casal, falar sobre os limites e consentimento, mesmo quando parece óbvio, nem toda a gente gosta da mesma coisa, como nós aqui. Eu gosto do escuro, a Catarina não gosta do escuro. Logo, nós não gostamos do escuro. É uma coisa assim desse A Catarina é muito má. Ok? Não, mas se for o contrário, isso não interessa. Tipo, o Vasco não gosta, a Catarina gosta, portanto, nós gostamos. Não, às vezes não é sempre assim. Não, Vá, estou a gozar, assim, estou a gozar. pô, sabe? Estou a exagerar. Ora, o preservativo, já sabem, é para usar sempre, para dizer com segurança. Portanto, se com conhecidos é para usar, então com desconhecidos então, ainda mais. Pronto. Depois, obviamente, mais uma vez a situação do álcool e das drogas em excesso que tiram o discernimento não é bom. confiem no vosso instinto. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não avancem. Imaginem esta história em que eles não eram um casal, eram amigos. Vocês podem não querer isso. Portanto, se desconfiam de alguma coisa, às vezes mais vale não continuar. Ok? Portanto, passem ao próximo. Fica para a vez seguinte. Portanto, o mais importante é divertirem-se. Portanto, o prazer é sempre melhor quando vem acompanhado daquela excitação e do respeito, obviamente. Pronto, com isto, vamos aqui a concluir mais o nosso episódio. Estava a tentar lembrar daquela cena e não consigo lembrar. Qual cena? Da outra situação. Pois não sei. Se eu lembrar até ao fim, vai falando que eu já vejo. Não falta muito. Isto Faz mal, já vai vai falando. ir. A minha cabeça está a pensar, pode ser que me lembre. Pronto. Então, até o próximo episódio. Quem sabe até vale a pena vocês começarem a olhar assim para aquele desconhecido que está aí ao vosso lado agora, neste preciso momento em que estão a ouvir isto. Se estão a ouvir isto no metro. Portanto, nunca se sabe. Pronto, mais uma vez, obrigada por terem estado connosco. Adicione o Podcouple no Spotify e Apple Podcasts para não perderem nenhum episódio. Sigam-nos no Instagram, interajam, mandem sugestões ou simplesmente metam-se connosco. No próximo episódio vamos falar sobre sobre mais aquele um tema muito espetacular interessante que nós não esqueci sempre de meter isto. Mas a gente tinha Eu acho que pensado- não é esquecimento, acho que já fazes de propósito. É desta vez que vamos falar de fetiches esquisitos. Acho que precisamos da ajuda daí do público desse lado. Porque nós de fetiches não estamos muito por dentro da cena. Mas se nós sabemos o que há e falamos um episódio sobre muitos e pronto, e podemos fazer, Então, se puderem podemos ajudar-nos. fazer um teatrinho. É? Não sei. Eu Pode trago uma ser. coleira. O que é que dizes? E tu traz a trela. Pode ser?
Bom, então Até- logo se vê. É isso. Até lá. Divirtam-se e vivam sem tabus.